Olá, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês que me escutam e que me assistem através deste vídeo. Caminho para a salvação. É este o canal ao qual tenho compartilhado de alguns conhecimentos que aprendi ao longo dessa caminhada com Jesus e na leitura da palavra do Senhor, e quero passar para aqueles que me assistem e que me escutam através desses vídeos. O tema de hoje é: corra dos escribas. Corra dos escribas. O que é um escriba? Para que papel eles desempenhavam na Bíblia Sagrada? Meus irmãos, a Bíblia nos mostra os escribas sendo ali os fariseus e também os saduceus. A diferença do fariseu e do saduceu é que os fariseus tinham mais contato com o povo, vivia mais no meio do povo. Os saduceus já eram mais do alto calão, vamos assim falar. Ocupavam as maiores cadeiras lá no Sinédrio, né? Tanto os fariseus como os saduceus, eles eram os líderes espirituais da época, ali na Judéia, no período que Jesus Cristo esteve ali. Tanto um quanto o outro, fariseus e saduceus, eles lideravam o povo dentro da lei mosaica. Eles até que ensinavam o povo, se formos observarmos na Bíblia, nas Escrituras Sagradas do Senhor, nas palavras que Jesus falava, e nós observamos que eles até instruíam o povo, em muitas das vezes, de forma correta. Eles advertiam o povo para viver dentro da lei e passavam a lei da forma que ela era. Pode ver que em Mateus capítulo 23, no verso 3, Jesus fala assim deles: fazei e guardar, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então nós vemos que eles ensinavam muitas coisas certas e verdadeiras, aparentando ali serem homens que realmente estavam na presença do Senhor, na lei de Deus. Jesus disse: fazem tudo o que eles vos disser. Lógico, tudo que estava dentro da lei. Porque o próprio Jesus nos mostra isso, desmascara esses, que havia ali heresias implantadas no meio deles. Por exemplo, havia erros, como confundirem leis escritas de leis verbais. Nós vemos que existia a lei de Moisés, mas houve, ao decorrer do tempo, uma mistura das leis verbais. O que eram isso? Costumes que os líderes iam formulando, criando e passando como que tivessem que serem feitas, como se fosse uma lei nova que eles estivessem acrescentando. Mas não era a lei de Moisés, eram costumes dos anciões. Nós vemos na palavra do Senhor, por exemplo, os escribas, os fariseus, os saduceus, tentando pegar Jesus Cristo de diversas maneiras e formas, para em alguma coisa poderem acusá-lo. Mas nós vemos que isto não era possível, pois Jesus Cristo conhecia da lei muito melhor do que eles, e até além da lei. Veio para nos mostrar aquilo que nós não entendíamos, e parafraseou muitas coisas para nós que estavam ali de forma dita e ensinada errada. Nós vemos que Jesus Cristo não só isso, mas traçou novos paradigmas para nossas vidas. Jesus cumpriu a lei e nos libertou dela para que viéssemos agora vivermos no seu evangelho, que viéssemos vivermos dentro dos seus ensinamentos. Tanto é que Paulo disse assim, aquele que vive na lei torna a morte de Cristo em vão. Ou seja, se você vive na lei, se você é uma pessoa que acha que deve observar a lei, você está anulando a morte de Jesus Cristo. Então, cuidado, vigie. Nós não temos mais que prestarmos atenção na lei, embora temos que aprender, porque conheceremos de como é a vontade de Deus para nós, porque Jesus, ele cumpriu a lei, mas seus ensinos em muito ainda conferem com a lei. Jesus nos disse o caminho
nos ensinou o caminho e tem nos mostrado ele através da sua palavra e do teu Espírito Santo aos nossos corações. Nós temos que hoje ouvir a Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer para vocês é: corra dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. O tema de hoje, corra dos escribas, eu dei por conta da importância de nós observarmos quem é um escriba em nosso meio, quem é um fariseu, quem é um saduceu, quem está dirigindo a nossa vida, quem é aquele que está à frente do rebanho ao qual nós estamos envolvidos. Vigiai, meus irmãos, vigiai. Se você tem à sua frente um escriba, um fariseu, um saduceu que ensina dentro daquilo que parece estar certo, e ensina até muitas verdades da forma como tem que ser dita e ensinada, mas existe temperos heréticos que, se não tomarmos cuidados, ficaremos quando Jesus vier para buscar a tua igreja. Nós vemos que a razão disso sempre foi a cobiça pelo ouro, pelo dinheiro, a ganância. Observe que quando Jesus se refere a esses fariseus, observe que esses líderes mosaicos da época, aqueles que eram os líderes espirituais, que ditavam a palavra de Deus, vamos assim dizer, que ensinavam a palavra do Senhor, o caminho de Deus para o povo, né? Não diferente dos que nós temos hoje, nós vemos que eles ensinavam tudo certinho. Tudo na lei estavam exigindo do povo e passando ao povo. Mas existiam algumas coisas acrescentadas que estavam perdendo ali a essência da lei. Nós vemos que tem algumas coisas acrescentadas que, além de perder a essência da lei, estava fazendo com que o povo estivesse tomando um caminho errado. Por exemplo, a lei mandava que honrasse pai e mãe. Tudo isso está na palavra do Senhor, tá, meus irmãos? Não quero ler tudo isso ponto a ponto para que o vídeo não fique muito comprido e cansativo. Mas se tiver alguma dúvida, meu e-mail está no meu canal. Me perguntem que terei prazer em responder. Nós vemos que Jesus nos fala, repreende uma hora os fariseus por não seguirem a lei e distorcê-la em alguns momentos. Observem que a lei manda que honre ao pai e à mãe, honrar seu pai e sua mãe. E honrar ao pai e mãe também cabia na velhice deles, se eles precisassem de um suporte seu, você teria que dar, deveria cuidar deles. Mas os líderes mosaicos da época, o que eles disseram? Se você trouxer diante que, vamos parafrasear tudo isso, diante aqui de nós, do altar, da casa aqui do Senhor, uma oferta, vamos assim dizer, eu tenho um terreno, vou e passo para a igreja, a obra de Deus, entre aspas. Então eu teria o direito de desfrutar deles até o fim da minha vida e estaria absorvido de ter que honrar ao meu pai e a minha mãe na sua velhice. Isso não era lei, isto era jogadinha, isto era truques dos líderes mosaicos da época para enriquecerem-se. Então nós vemos que Jesus tinha muito contra eles, porque realmente eles estavam falando, ensinando a lei, pregavam a lei, até davam a aparecer aos outros. Isso Jesus mesmo disse, aparência de homens de Deus, mas estavam sujos, corruptos, pelo dinheiro, pela ambição. Não diferente dos dias de hoje, nós temos visto também, infelizmente, os líderes não mosaicos, mas espirituais, do Evangelho, que ensinam a palavra do Senhor, tomando o mesmo caminho. E tudo aquilo que Jesus disse para os líderes mosaicos da época, eu quero que você entenda que Jesus diz também para os de hoje. No verso 14, no verso 13 do capítulo 23 do livro de Mateus, olha o que Jesus diz aos fariseus. Temos várias advertências de Jesus para eles. Uma é essa, versículo 13 do capítulo 23 do livro de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Meus irmãos, ser um líder espiritual é algo sério. Quando se leva isso de qualquer forma, o juízo sobre esses é muito mais severo. Quando você deixa o dinheiro, as riquezas, ser mais importante do que Deus, o ouro ser mais importante do que o templo que o santifica, a oferta ser mais importante do que o altar, um juízo muito mais severo você sofrerá. Você que me escuta através deste vídeo, que é um pastor, que dirige a casa de Deus, por amor à tua alma, eu lhe peço, faça tudo do jeito que Deus quer. Faça por amor à obra de Deus e você conhece, você estuda a palavra do Senhor. Faça por amor à alma. Desligue-se do dinheiro. Desligue-se da ganância, da vontade de enriquecer-se. Desligue-se do mundo. Seja de Jesus. Seja de Deus. Serve ao Senhor como realmente o Senhor manda que vocês façam. E então levarão muitos a Deus e também a vocês e a casa de vocês. Farei um vídeo posteriormente dizendo como tem que ser um pastor à luz da Bíblia. É o meu próximo vídeo. Mas hoje eu quero advertir a todos. Corre dos escribas. Veja bem, eles não estavam entrando no reino de Deus. Eram líderes espirituais. Ensinavam a lei. Eram aqueles que regiam o povo para viverem na lei de Deus e que é aqueles ao qual deveriam levar o povo diante de Deus. Mas Jesus disse para eles: vocês não entram no reino de Deus. Vocês não entram e também estão fechando a porta para os outros. Também não deixam que os outros entrem. E mais abaixo ele fala: vocês devoram as casas das viúvas. E depois, olha bem, devoram as casas das viúvas. E para justificar, fazeis longas orações. Hipócritas. Por isso Jesus chama eles de hipócritas, fingidos, falsos. Eles devoravam as casas das viúvas, eles ensinavam tudo quanto proveitoso para eles, quanto convinha para eles, até mesmo infringir a lei ou adulterá-la. Tudo para que pudessem manter uma posição boa, socialmente falando. E depois, para dar a aparência como homens sérios de Deus, faziam longas orações. Está vendo? Não diferente de hoje, também existem muitos assim, que estão ali aproveitando da fé dos pequenos, dos simples, e estão devorando a casa de muitos. E depois, para dar a presença, a aparência de homens de Deus, falam um pouco da Bíblia e fazem longas orações. Oram até muitas das vezes à madrugada. Oram muitas das vezes dia após dia na igreja. Vão até em vigílias. Mas tudo com um foco distorcido, ao qual não só custará a alma dele, mas aqueles que o seguem. Cuidado, corre dos escribas. Vemos Jesus falando o que mais? No verso 25 do capítulo 23 de Mateus, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Pessoas que estão pregando a palavra do Senhor cheio de hipocrisia e iniquidade, que aparentam serem homens do Senhor, justos diante dos homens, mas usam de mentiras, usam de teatrinhos para seduzir e pedir ofertas e dízimos, usam de astúcias para enganar a fé dos simples, usam da palavra de Deus, usam do milagre que o Senhor fez para roubar a muitos. Ai de vós, ai de vós. No verso 33, Jesus fala para os mesmos: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E eu digo para todos que assim procedem de em cima do altar: suas serpentes, suas raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Lembra que Jesus falou? Para esses sofrerão um juízo muito mais severo. Tiago também fala lá na frente, na sua epístola: bom é que muitos de vocês tornei mestres, mas nem todos desejai isto, porque maior julgo há para esses. Certo? E a você, ovelha, você cristão, você servo de Deus que está lá, sendo guiado, tome cuidado também. Leia a palavra do Senhor, aprenda com o próprio Senhor. Vá à igreja, ajude o teu pastor, ajude a tua igreja a derrubar toda heresia que houver dentro dela. Olha o que Jesus disse, como já li no verso 13: vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Certo? Ou seja, nem a vocês que estão embaixo recebendo desse alimento forte, maravilhoso, libertador e poderoso, não vão entrar. Nem vocês que estão indo a caminho não conseguirão entrar, porque estão sendo guiados por guias cegos, escribas, fariseus, saduceus. Vigiai, meus irmãos, caminho para a salvação é isto: é não confiar cegamente naquilo que você escuta e que você ouve, que você participa no dia a dia nos cultos da sua igreja. Infelizmente hoje está assim. Eu quero te dizer o seguinte: ajude sim ela. Muitas das vezes ela está adoecida, precisando da sua ajuda, mas para isso você tem que ter o conhecimento verídico da palavra do Senhor, como a palavra é, não como e dizem, porque se formos seguir o que dizem, ficaremos confusos, pois cada um diz uma coisa. Por isso eu te aconselho: escute a Jesus. Temos a palavra de Jesus aqui e daqueles que andaram junto de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, onde será episcopado: como ser um pastor ou um bispo à luz das Escrituras. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo. Em nome de Jesus.